Mas o senhor acha que o desenvolvimento do processo até agora, eu perguntei isso para o professor Miguel Reale Júnior na última sexta-feira, então é a mesma, no programa Só Vale a Verdade. O efetivo, as garantias, na linguagem mais vulgar, a garantia plena dos acusados está sendo garantida, para ser redundante, ou seja, a garantia efetiva dos direitos constitucionais para cada um dos acusados, pelo que o senhor está vendo até agora? Essa é uma pergunta extremamente importante e leva a uma avaliação profunda, tanto para penalista como para constitucionalista. Nós temos lá na Constituição Federal a adoção do princípio da legalidade, é a legalidade estrita, só vale o que está escrito na lei. E os dois principais crimes, tanto a tentativa de golpe de Estado, quanto a em relação ao Estado Democrático de Direito, as condutas previstas, elas são praticar com violência, tentar com violência ou grave ameaça. E é muito importante, até está sendo feita uma confusão muito grande em relação a esse crime de atentado, porque esse crime de tentar realizar uma determinada conduta e que esse crime é punido como crime consumado. Então está tendo uma confusão quando as pessoas dizem, olha, não houve tentativa, ou não houve consumação. Não, a tentativa é a consumação. Contudo, para que tenha tentativa ou consumação, até o amigo aqui mencionou a cogitação, que provavelmente tenha acontecido, a cogitação é ato impunível. Como a realização de atos meramente preparatórios são igualmente impuníveis. Então, fazer uma reunião, criar um documento pensando eventualmente numa providência que não fosse dentro das 4 linhas, isso seria ainda atos preparatórios. Nós só podemos pensar em crime tentado ou consumado, nesse caso consumado, porque a própria tentativa configura o crime consumado, tem as penas do crime consumado, mas somente se houver ato executório. E o que seria o ato executório? É violência ou grave ameaça. Essa violência ou grave ameaça sempre foi entendida como violência contra a pessoa, não é violência contra a coisa, não é violência contra objeto. Então, se o Ministério Público não conseguir demonstrar a existência efetiva de um ato executório de violência ou grave ameaça à pessoa, o fato é atípico. Agora, se formos pensar que a violência seria com base naquele movimento que ocorreu no dia 8 de janeiro, aí a punição para isso teria que pensar com base no que se chama de concurso de pessoas. Porque se essas pessoas não estavam presentes ali, não realizaram aqueles atos naquele momento, eles só podem ser punidos por concurso de pessoas. E para que tenha concurso de pessoas, também compete ao Ministério Público, como órgão acusador, demonstrar esse nexo psicológico, esse liame subjetivo, essa adesão entre a conduta daqueles que estavam invadindo lá o palácio com as condutas anteriores. Então tem que ter, além desse liame subjetivo, senão não tem concurso de pessoas, né? Além disso, tem que ter havido uma previsibilidade daquele resultado. Então, com as suas condutas anteriores, tendo tido determinados comportamentos, tem havido obrigatoriamente a previsão, eles tenham previsto aquilo como possível e tendo aderido àquele comportamento. Se não houver esta comprovação disso tudo, não há fato típico. E o pior é que compete ao Ministério Público demonstrar isto, porque para o início do processo basta indícios de autoria e materialidade delitiva, mas para uma condenação não bastam os indícios, exige-se a certeza da autoria e se exige a materialidade delitiva. Então, nesse momento, se o Ministério Público não se desincumbiu de provar essas referências que eu fiz, a absolvição seria obrigatória. Então, mas todo mundo sabe, como foi mencionado aqui, que até a estátua lá sabe qual será o resultado, né? As duas vertentes da divisão que existe no nosso país sabem da condenação.
alguns apoiando a condenação baseados num determinado sentimento. Sim. E outros criticando essa condenação, o que é triste, porque o juiz tem que falar nos autos, e nós estamos vendo essas situações transbordando os autos. Essas situações estão chegando a todos nós a todo momento por pessoas que deveriam falar só nos autos. Então, isso é também um problema, porque tira a segurança jurídica, gera um nível, uma preocupação de parcialidade. O professor mencionou, né, inclusive, essa questão dos direitos que estão sendo garantidos. Se uma pessoa é vítima de um crime, ou apontada como vítima, qual é a possibilidade de isenção? Essa é uma preocupação. O ministro Fux fez uma menção. Chegaram lá no Supremo e estava tudo revirado, aquela bagunça, e com isto gerou penas ali, já acabou gerando penas mais severas do que seriam, porque eles estavam na condição de vítimas. É como chegar em casa e verificar que a sua casa foi invadida por meliantes. Se eles forem pegos, imagina a revolta que a pessoa tem em relação a eles. Imagina se essa pessoa, vítima desses meliantes, fosse julgá-los. Então, nós somos seres humanos. Então, sendo ser humano, é muito inadequado que as pessoas apontadas como vítimas figurem como julgadores. Então, isso tudo gera um problema de confiança e de confiabilidade na decisão que nós teremos a seguir.